Oi, gente, tudo bem? Hoje venho contar mais uma história pra vocês, na verdade, continuar contando uma história. Eu vou ler pra vocês hoje o capítulo 2 do livro Castelo de Otranto. Quem quiser escutar o capítulo 1 é só voltar alguns episódios aqui que vocês encontram. E desde já eu já peço desculpas se ficar algum barulho no fundo, porque mesmo com o microfone eu moro perto de uma rua muito movimentada e várias vezes passam muitos carros acelerando e fazendo muito barulho. Então eu peço desculpa desde já se ficar um pouquinho de barulho no fundo. Mas então vamos pra vinheta e pro segundo capítulo desse livro. Olá, você ligou para o Disque Meia-Noite. Aqui o medo é sempre gratuito e todas as reclamações são ignoradas. Se você acha que ouviu alguém chamando seu nome mesmo estando sozinho, pressione 1 e finja que não ouviu nada. Para histórias de terror que com certeza farão você dormir de luz acesa, pressione 2. Seu gato está olhando fixamente para o canto escuro da sala, pressione 3 e tente não entrar em pânico. Agradecemos o seu contato. A sua alma é muito importante para nós. O Castelo de Otranto, capítulo 2. Matilda, que por ordem de Hipólita havia se retirado para seu aposento, não conseguia descansar. O destino chocante de seu irmão afetara profundamente. Ela se surpreendeu ao não ver Isabela, mas as estranhas palavras ditas pelo pai e a obscura ameaça que ele havia feito à esposa, a princesa, acompanhado pelo mais furioso comportamento, preencheram sua mente com terror e inquietação. Ela esperou ansiosamente pelo retorno de Bianca, uma jovem donzela que servia a ela, a quem enviara para ter informações sobre o paradeiro de Isabela. Bianca logo apareceu e informou sua senhora sobre o que ouviu dos súditos, que Isabela não havia sido encontrada. Ela relatou a aventura do jovem camponês que havia sido descoberto na cripta, ainda que com várias pequenas edições vindas do discurso incoerente dos criados. E ela se ateve principalmente nos gigantescos perna e pé que foram vistos na sala da galeria. Essa última circunstância havia assustado Bianca de tal forma que ela se alegrou quando Matilda afirmou que não iria descansar, mas que velaria Hipólita até que a princesa mãe acordasse. A jovem princesa exauriu-se em conjecturas a respeito da fuga de Isabela e das ameaças de Manfredo à mãe. Mas que assuntos tão urgentes ele teria a tratar com o capelão, disse Matilda. Será que ele pretende que o corpo de meu irmão seja enterrado secretamente na capela? Oh, senhora, disse Bianca, já adivinhei. Já que a senhora é a herdeira do príncipe, ele está impaciente para casá-la. Ele sempre foi desesperado por mais filhos. Garanto que agora está impaciente para ter netos. Tão certo quanto a minha vida, senhora, é o fato de que deverei vê-la como noiva enfim. Minha boa senhora, não vá despachar sua leal Bianca. Não vá colocar Dona Rosária me vigiando agora que se tornará uma grande princesa. Minha pobre Bianca, respondeu Matilda, como os teus pensamentos caminham rápido. Eu, uma grande princesa. O que viste no comportamento de Manfredo desde a morte de meu irmão, que indique qualquer acréscimo de ternura por mim. Não, Bianca, o coração de meu pai sempre foi algo estranho para mim. Mas ele é meu pai e não posso reclamar. Não. Se o céu fechou esse coração para mim, sou recompensada por meu pequeno mérito com a ternura de minha mãe. Oh, minha querida mãe, sim, Bianca, é nela que sinto o áspero temperamento de Manfredo. Posso suportar com paciência sua dureza para comigo, mas minha alma é ferida quando sou testemunha de sua severidade infundada dirigida a ela. Ah, senhora, disse Bianca, todos os homens tratam suas esposas assim quando estão cansados delas. Ainda assim, tu acabastes de me congratular, respondeu Matilda, quando imaginaste que meu pai pretendia me casar. Gostaria de vê-la se tornar uma grande senhora, replicou Bianca. Não importa o que aconteça, não quero vê-la aborrecida em um convento. O que aconteceria se a senhora tivesse seguido sua vontade? E se minha senhora, sua mãe, que sabe que um mau marido é melhor do que nenhum marido, não a tivesse impedido? Meu Deus, que barulho é esse? São Nicolau, protegei-me. Falei por mera brincadeira. É o vento, afirma Matilda, assobiando pelas ameias da torre acima de nós. Tu já ouviste esse som inúmeras vezes. Não, respondeu Bianca. Também não houve maldade no que falei. Não é pecado falar de um matrimônio. Então, senhora, como eu ia falando, se meu senhor lhe oferecesse um jovem e belo príncipe como noivo, a senhora dispensaria com uma reverência dizendo que prefere ir para o convento? Graças a Deus não corro esse risco, disse Matilda. Tu sabes quantas propostas para mim ele rejeitou? E a senhora agradece a ele como uma filha obediente, não?
Mas vamos, madame, suponha que amanhã cedo ele a chame à grande sala do conselho e que lá a senhora o encontre ao lado de um adorável príncipe com grandes olhos negros, uma testa suave e branca sobre a qual caem cachos másculos, em suma, um jovem herói que se pareça com a pintura do bom Alfonso na galeria, diante da qual a senhora se senta para contemplar por horas a fio. Não fale levianamente daquela pintura, interrompeu Matilda com um suspiro. Sei que a adoração com a qual olho para ela não é comum, mas não estou apaixonada por um quadro colorido. O caráter daquele príncipe virtuoso, a veneração de que minha mãe me imbuiu em relação à sua memória, as orações que não sei por que ela me intimou a derramar em sua tumba, tudo contribuiu para me convencer de que, de uma forma ou de outra, meu destino está relacionado a ele. Deus, como pode ser? Perguntou Bianca. Sempre ouvi falar que sua família não tinha parentesco com a dele, e certamente não posso entender por que a minha senhora, a princesa mãe, a envia em uma manhã fria ou em uma noite lúgubre para rezar diante de seu túmulo. Ele não é um santo, de acordo com o almanaque. Se a senhora precisa orar, por que ela não a envia para o nosso grande São Nicolau? Estou certa de que ele é o santo a se rezar por um marido. Talvez minha mente seria menos afetada, respondeu Matilda, se minha mãe explicasse suas razões para mim. Mas é um mistério que ela mantém que me inspira com esse, não sei como chamar. Já que ela nunca age por capricho, tenho convicção de que existe um segredo fatal no âmago. Ah, sei que existe. Na agonia pela morte de meu irmão, ela deixou escapar algumas palavras que deram a entender isso. Ah, querida senhora, gritou Bianca. Quais eram as palavras? Não, disse Matilda. Se uma palavra escapa a um pai e ele não deseja que ela se perca, não cabe a um filho pronunciá-la. O quê? Ela se arrependeu do que falou? Perguntou Bianca. Estou certa, senhora, de que pode confiar em mim. Eu confio meus próprios segredos quando os tenho, respondeu Matilda, mas nunca aqueles de minha mãe. Uma filha só deve ter olhos e ouvidos para o que seus pais desejam. Bem, na verdade, a senhora nasceu para ser uma santa, disse Bianca. E não é possível resistir à própria vocação. A senhora terminará em um convento. Mas ainda há a minha dama que não será tão reservada comigo. Ela permite que eu fale de rapazes e quando um belo cavaleiro chegou ao castelo, ela confidenciou-me que desejava que seu irmão, Conrado, se parecesse com ele. Bianca, ralhou a princesa, não permito que você mencione minha amiga desrespeitosamente. Isabela tem uma disposição alegre, mas sua alma é pura como a própria virtude. Ela conhece o seu jeito descompromissado e tagarela, e talvez até a tenha encorajado vez por outra, para se distrair da melancolia e aliviar a solidão em que meu pai nos detém. Santa Maria, disse Bianca, recomeçando. Aí está de novo. Cara senhora, não ouve nada. Este castelo certamente é assombrado. Acalma-te, disse Matilda, e ouça. Acho sim que ouviu uma voz, mas deve ser a imaginação. Suponho que teus terrores tenham me contaminado. É verdade, senhora, disse Bianca, quase chorando de angústia. Tenho certeza de que ouviu uma voz. Há alguém dormindo no quarto lá embaixo? Perguntou a princesa. Ninguém ousou ficar lá, respondeu Bianca, desde que o grande astrólogo que foi o tutor de seu irmão afogou-se. Com certeza, senhora, o fantasma dele e do jovem príncipe estão agora no aposento abaixo. Pelo amor de Deus, vamos correr para os aposentos de sua mãe. Ordeno-te que não te movas, disse Matilda. Se eles são espíritos que sofrem, poderemos aliviar esta agonia ao questioná-los. Eles não podem nos machucar, já que não fizemos mal a eles. E caso queiram fazê-lo, será que estaremos mais seguras em um quarto do que em outro? Passa-me o meu terço, nós rezaremos e então falaremos com eles. Ó, cara senhora, eu não falaria com uma aparição por nada nesse mundo, clamou Bianca. Enquanto ela dizia essas palavras, ambas ouviram abrir-se o caixilho do pequeno aposento abaixo daquele de Matilda. Elas escutaram atentamente, e em poucos minutos acreditaram ouvir uma pessoa cantar, sem conseguir distinguir as palavras. Este não pode ser um espírito mau, disse a princesa com uma voz baixa, e sem dúvida alguém da família. Abra a janela e poderemos reconhecer a voz. Não ouso, senhora, respondeu Bianca. És mesmo uma grande tola, devolveu Matilda, abrindo ela mesma a janela com cuidado. O rido feito pela princesa foi, no entanto, ouvido pela pessoa abaixo, que parou de cantar, e ambas concluíram que ela havia ouvido o caixilho ser aberto. Há alguém aí embaixo? Perguntou a princesa. Se houver, fale. Sim, respondeu uma voz desconhecida. Quem é? Indagou Matilda. Um estranho, replicou a voz. Que estranho, disse ela.
E como chegastes aí em uma hora tão inusitada, quando todos os portões do castelo estão trancados? Não estou aqui por minha vontade, respondeu a voz. Mas perdoe-me, senhora, se perturbei seu descanso. Não sabia que havia alguém me escutando. O sono me abandonou. Deixei meu leito inquieto e vim passar as horas entristecidas fitando a chegada da manhã, impaciente para ser dispensado deste castelo. Tuas palavras e tua entonação, disse Matilda, revelam melancolia. Se estás infeliz, sinto piedade por ti. Se a pobreza te aflige, avisa-me. Vou mencionar-te para a princesa, cuja alma beneficente sempre se comove com os aflitos, e ela há de aliviar-te. Estou mesmo infeliz, disse o estranho, e nunca soube o que é riqueza. Mas não reclamo da sorte que o céu reservou a mim. Sou jovem e saudável, e não me envergonho de sustentar a mim mesmo. Mas não pense que eu seja orgulhoso ou que desdenhe de suas generosas ofertas. Vou lembrar-me de você em minhas orações, e vou rezar por bênçãos para tua graciosa pessoa e para sua nobre senhora. Seu suspiro, senhora, é por outros, não por mim. Agora entendi, senhora, disse Bianca sussurrando para a princesa. Este é certamente o jovem camponês, e pelo que percebo, ele está apaixonado. Bem, eis uma aventura encantadora. Vamos cutucá-lo, senhora. Ele não a conhece, pensa que é uma das damas de companhia da princesa Hipólita. Não tem vergonhas, Bianca, respondeu a princesa. Que direito temos de bisbilhotar o segredo do coração deste jovem? Ele parece virtuoso e franco, e nos diz que está infeliz. Será que essas circunstâncias nos autorizam a agir como se ele fosse a nossa propriedade? Será que temos direito à sua confidência? Céu, senhora, quão pouco conhece do amor, respondeu Bianca. Ora, os apaixonados não sentem prazer maior do que falar a respeito de suas amadas. E você me faria passar pela confidente de um camponês? Perguntou a princesa. Bem, então deixe-me falar com ele, disse Bianca. Ainda eu tenho o privilégio de ser a dama de honra de Sua Alteza. Nem sempre fui tão grandiosa. Além disso, se o amor iguala os níveis, ele os eleva. Também tenho respeito por qualquer jovem apaixonado. Acalma-te, tola, disse a princesa. Ele ter afirmado que está infeliz não quer dizer que esteja apaixonado. Pense em tudo o que aconteceu hoje e me diga se existem infortúnios além daqueles causados pelo amor. Estranho, continuou a princesa. Se tua desgraça não foi causada por ti, e se repará-la estiver ao alcance do poder da princesa Hipólita, dou-me a palavra de que ela será tua protetora. Quando fores dispensado deste castelo, recorre ao santo padre Jerônimo, no convento contíguo à igreja de São Nicolau, e conta tua história a ele, o mais exato que puderes. Ele não falhará em informar a princesa, que é a mãe de todos os que precisam de seu auxílio. Adeus. Não é apropriado que eu continue a conversar com o homem nesta hora em comum. Que os santos a protejam, graciosa senhora, respondeu o camponês. Mas, se um pobre e inválido estranho puder presumir implorar por mais um minuto de sua audiência, terei essa felicidade? O caixilho não está fechando, posso aproveitar para perguntar? Fala rapidamente, disse Matilda. A aurora chega ligeira. Se os trabalhadores que vão para os campos nos perceberem, o que irias perguntar? Não sei como, não sei se devo, disse o jovem estranho, vacilando. Mas a humanidade com a qual fui tratado me encoraja, senhora. Posso confiar em você? Céus, disse Matilda. O que queres dizer? Com o que pretendes confiar em mim? Fale abertamente se teu segredo pode ser confiado a um coração virtuoso. Eu perguntaria, prosseguiu o camponês recompondo-se, se o que ouvi dos criados é verdade, que a princesa desapareceu do castelo. O que importa para ti saber? Respondeu Matilda. Tuas primeiras palavras indicaram prudente gravidade. Agora venhas aqui para bisbilhotar os segredos de Manfredo? Adio. Enganei-me em relação a ti. Após dizer essas palavras, ela fechou a janela apressadamente, sem dar ao jovem tempo para responder. Eu teria agido mais sabiamente, disse a princesa para Bianca com alguma agudez, se tivesse permitido que tu conversaste com este camponês. A curiosidade dele se parece com a tua. Não é apropriado para mim discutir com Sua Alteza, respondeu Bianca, mas talvez as perguntas que eu faria a ele teriam sido mais proveitosas do que aquelas feitas pela senhora. Oh, sem dúvida, disse Matilda. Tu és uma pessoa muito discreta. Posso saber o que terias perguntado a ele? Um espectador geralmente vê mais o jogo do que aqueles que o jogam, respondeu Bianca. Será que Sua Alteza pensa, senhora, que essa pergunta sobre a minha dama Isabela foi resultado de mera curiosidade? Não, senhora. Há mais coisas aí do que suas nobrezas imaginam. Lopes me disse que todos os servos acreditam que esse jovem rapaz planejou a fuga de minha senhora Isabela. Agora, por favor, senhora, observe que tanto a senhora quanto eu sabemos que minha senhora Isabela nunca teve muito apreço pelo príncipe seu irmão. Bem, ele é morto justamente em um instante crítico. Não acuso ninguém. Um elmo cai da lua, assim o meu senhor, seu pai, diz.
Mas Lopes e todos os criados afirmam que este rapagote é um mago e que roubou o capacete do túmulo de Alfonso. Acaba logo com essa episódio de impertinências, disse Matilda. Sim, senhora, como quiser, lamentou Bianca. Mesmo assim, é bastante curioso que minha senhora Isabela tenha desaparecido exatamente no mesmo dia em que esse jovem feiticeiro seja encontrado na entrada do alçapão. Não acuse ninguém, mas se meu jovem senhor morreu honestamente, não ousa em sã consciência, disse Matilda, sussurrar uma suspeita sequer sobre a pureza da fama da minha querida Isabela. Pura ou impura, continuou Bianca, desaparecida ela está. Um estranho que ninguém conhece é encontrado, você mesmo o interroga, ele diz que está apaixonado ou infeliz, o que é a mesma coisa. Não, ele confessou que estava infeliz por causa de outras pessoas. Quando é que alguém se sente infeliz por outro senão quando está apaixonado? E a seguir ele pergunta, inocentemente, pobre alma, se minha senhora Isabela está desaparecida. Na verdade, disse Matilda, tuas observações não são de todo infundadas. A fuga de Isabela me espanta. A curiosidade do estranho é muito particular. No entanto, Isabela jamais escondeu de mim um pensamento. Assim ela lhe disse, afirmou Bianca, para descobrir os seus segredos, mas quem sabe, senhora, se esse estranho não poderá ser um príncipe disfarçado? Permita-me abrir a janela e fazer algumas perguntas a ele. Não, respondeu Matilda. Eu mesma perguntarei se ele sabe algo de Isabela. Ele não é digno de que a conversa vá mais longe do que isso. Ela ia abrir a janela quando ambas ouviram o sino tocar no portão lateral do castelo, que fica na ala direita da torre, onde Matilda se recolhia. Isso evitou que a princesa retomasse a conversa com o estranho. Após permanecer em silêncio por algum tempo, ela disse a Bianca: estou convencida de que, seja qual for a causa da fuga de Isabela, não se trata de um motivo indigno. Se o estranho a ajudou na empreitada, ela deve estar satisfeita com sua lealdade e seu valor. Percebi que as palavras dele eram tingidas com uma tonalidade incomum de piedade. Você não, Bianca? Não era o discurso de um rufião. Suas frases indicavam um homem bem nascido. Eu disse, senhora, afirmou Bianca, que estava certa de que ele é um príncipe disfarçado. Mas, falou Matilda, se o rapaz foi cúmplice da fuga de Isabela, como tu explicas que ele não a tenha acompanhado? Por que se expor desnecessária e imprudentemente ao ressentimento de meu pai? Quanto a isso, senhora, respondeu a criada, se ele conseguiu escapar de dentro do elmo, vai encontrar formas de se esquivar da raiva do seu pai. Não duvido de que ele tenha um talismã ou algo parecido. Tu solucionas tudo com magia, disparou Matilda. Mas um homem que tenha qualquer relação com espíritos infernais não ousa proferir as palavras tremendas e santas que ele pronunciou. Não percebestes o fervor com o qual ele prometeu me encomendar aos céus em suas preces? Sim, Isabela estava sem dúvida convencida de sua piedade. Recorda-me a piedade de um jovem rapaz e de uma donzela que ajudou a escapar, disse Bianca. Não, não, senhora, minha princesa Isabela é de uma cepa diferente daquela que a senhora imagina. Sim, ela costumava suspirar e erguer os olhos aos céus em sua companhia, porque ela sabe que a senhora é uma santa. Mas quando estavas de costas... Tu te enganaste sobre ela, devolveu Matilda. Isabela não é nenhuma hipócrita. Ela tem um senso adequado de devoção, mas nunca demonstrou uma vocação que não sentisse. Pelo contrário, ela sempre combateu minha inclinação para o claustro. Ainda que eu confesse que o mistério a respeito de sua fuga me confunda, uma vez que ele parece inconsistente com a amizade entre nós. Não posso me esquecer do ardor desinteressado com o qual ela sempre se opôs à minha vontade de tomar o véu. Ela queria me ver casada, mesmo que meu dote representasse uma perda para os filhos dela e de meu irmão. Pelo bem dela, pensarei bem desse jovem camponês. Então a senhora pensa sim que há algum elo entre eles, disse Bianca. Enquanto ela falava, um criado entrou rapidamente no aposento e comunicou à princesa de que a senhora Isabela havia sido encontrada. Onde? Perguntou Matilda. Ela tomou abrigo na igreja de São Nicolau, respondeu o servo. O próprio padre Jerônimo trouxe a notícia. Ele está lá embaixo com o príncipe. Onde está minha mãe? Em seus próprios aposentos, senhora, e pediu sua presença. Manfredo havia se levantado com o raiar da aurora e ido ao aposento de Hipólita perguntar se ela sabia algo de Isabela. Enquanto a questionava, recebeu a mensagem de que Jerônimo pedia para falar com ele. O príncipe, sem suspeitar o motivo da visita do padre, e sabendo que ele fora encarregado por Hipólita dos serviços da caridade, ordenou sua admissão, pretendendo deixar ambos no quarto da esposa para continuar a busca por Isabela. O assunto que você tem a tratar é comigo ou com a princesa? Perguntou Manfredo. Com ambos, respondeu o santo homem. A princesa Isabela... O que tem ela? Interrompeu Manfredo ansiosamente. Está no altar de São Nicolau, replicou o padre. Isso não é de interesse de Hipólita, disse Manfredo confuso. Vamos para o meu aposento, padre, e me informe sobre como ela chegou lá. Vou parar esse capítulo por aqui, por enquanto, pessoal. Eu li mais ou menos umas 15 páginas e ainda tem mais umas 15. Então, eu vou dividir o capítulo 2 em duas partes.
Vamos falar agora então um pouquinho sobre o que eu achei desse capítulo até agora, né, que a gente não leu tudo. Mais um capítulo de transição, porque até o momento não aconteceu nada de bombástico, né, nada, não teve nenhuma grande reviravolta. Mas eu tenho uma opinião sobre a Bianca, que é ali meio que a criada da princesa, né. Gente, eu achei ela muito chata. Muito chata, pelo amor de Deus. Para! E começou a falar mal da outra menina, pra amiga dela, sabe, que a princesa e a Isabela eram muito amigas. E aí a criada começou a falar mal dela. Ai, porque talvez ela estivesse mentindo pra você, talvez ela não tenha contado tudo pra você, só queria saber dos seus segredos. Se ela tava envolvida com esse cara, talvez ela não fosse tão boa coisa, sabe? Eu fiquei, moça, para de ser chata. E daí a menina falando, não é pra falar com o menino. E ela, não, mas vamos falar. E daí, a hora que falava, daí ela encerrou a conversa. E eu, pelo amor de Deus, o que você quer? Você quer falar com ele ou você não quer? Você gosta você gosta da Isabela ou não gosta? Se decida, sabe? Ela me irritou um pouco. Vamos ver na continuação como é que vai ser, se ela vai aparecer mais ou não. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.